Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, médico ginecologista obstetra, e junto com a Erika Mantelli, há mais de 15 anos aqui à frente da Clínica Mantelli, local e sede desta nova casa, o MantelliCast. Sejam todos muito bem-vindos. Todas as quintas-feiras trazendo conteúdos super relevantes para vocês, sempre um novo convidado, falando sobre gestão, empreendedorismo, saúde, qualidade de vida, ou seja, falamos de tudo aqui. Então, aproveita e siga a gente, estamos em todas as plataformas, estamos no Spotify, estamos no YouTube, @MantelliCast e @MantelliCastCortes. Também estamos no Amazon Music, estamos também no Deezer. Onde mais, Raquel, que nós estamos? Em todas, então, estamos no iFood, estamos em tudo quanto é lugar. Você acha a gente em qualquer canto, é só procurar. Então entra lá, se inscreva, ativa o sininho, deixa os comentários, encaminha ali para os amigos. Enfim, se quiser deixar sugestões também de quem vocês querem ver aqui, algum convidado em especial ou algum tema que vocês querem que a gente aborde aqui no MantelliCast, fiquem à vontade. Queremos muito a participação de vocês. Beleza? Então vamos para o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é uma pessoa muito especial. Além de ser um médico sensacional, é um amigo pessoal já de muitos anos. Aliás, os meus pais são amigos dos pais dele já há muitos anos. Então a coisa vem de longa data, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ele é mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. E ele é mastologista e cirurgião oncoplástico. Da onde? Da Clínica Mantelli. Esse é o título mais relevante, é claro. Então, uma salva de palmas para o Dr. Fernando Pontes, nosso mastologista da Clínica Mantelli. Fala, garoto. Fala, amiguinho. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí, muito bom ter você aqui, cara. Já estava esperando essa pauta. Eu acho que é um tema aí que as mulheres gostam muito de falar sobre isso, né? E ouvir sobre isso, porque é um tema muito relevante, né? Você bate muito nessa tecla desde que eu te conheço e a gente sabe que, infelizmente, ainda é uma patologia que é extremamente prevalente aqui no Brasil e no mundo, né? Que é o câncer de mama. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, sobre diagnóstico, o que tem de modernidade hoje para o tratamento no câncer de mama. Então, seja muito bem-vindo. A palavra é tua, meu querido. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Como você bem disse, te chamei de Minguinho aqui agora. Minguinho, já é mole? entreguei, Minguinho, cara. Já entreguei a nossa relação. Mas pessoal. Sabe por quê? A gente era moleque, a gente brincava Moleque, junto. Como eu falei, nossos pais, né, são amigos e a gente era moleque, 10 anos de idade, 12 anos de idade. A gente ia um na casa do outro, meus pais iam na tua casa, a gente ia pro sítio junto e a gente era moleque e brincava junto, né? Exato. Então é muito gostoso. A gente cresceu junto e quem diria que a gente ia virar médico e um dia ia trabalhar juntos, ia estar aqui gravando um podcast. Pô, muito legal isso, né, cara? Uma satisfação sem tamanho estar aqui com você. Estamos juntos já faz muitos anos. Muitos anos. Desde da Clínica Mantelli original lá na Desde casinha. a primeira que a gente abriu ali. Exato. E parabéns para você, para a Erika. Tudo que vocês tocam vira ouro, né, cara? Impressionante. Vocês têm um dom e uma estrela muito grande. Então, assim, MantelliCast, como tudo que vocês têm feito aqui na Clínica Mantelli, é um sucesso. Eu estava contando os minutos para chegar a minha vez aqui de estar aqui, então é muito legal. Mas é legal que, assim, tudo que a gente toca vira ouro, graças às pessoas que estão com a gente. Isso é que é o mais importante. Quando as pessoas vêm, né, a Clínica Mantelli, o sucesso que a gente tem, graças a Deus, a gente não adquire nada disso sozinho, né? Se não são os nossos amigos, nossos parceiros, as pessoas que trabalham com a gente, a nossa equipe que trabalha junto, porque ninguém faz nada sozinho, né? Sem dúvida. Então é ter as pessoas certas do seu lado e trabalhar sempre com propósitos, princípios, com a verdade, que o sucesso é só consequência, né? E é por isso que eu falo que a gente está junto há tantos anos. Porque quando você encontra as pessoas certas para trabalharem juntos, a coisa vai embora, flui. Exato. Exatamente. Mas, meu querido, queria que você falasse um pouquinho. Vamos começar pelo básico, para que as pessoas... O que foi? Não vai cortar, não. Vai deixar esses erros ao vivo. Não quero nem saber. Por mais perto agora, a Raquel. Raquel tá ali ao fundo, perto. assim. Mais pra cá. Mais Tá perto. parecendo. Esconde a barriga, Tá esconde parecendo a barriga. flanelinha fazendo ele estacionar. Mais pra cá, mais pra lá. Tá boa Só assim, você, Tá Raquel. boa assim, melhorou? Melhorou. Aqui é assim. Quem sabe faz ao vivo. Bora. É igual a caneca do Jô aqui, ó. Vou tomar minha... Mas enfim, vamos começar pelo básico, né? Câncer de mama. Fala pra gente, fala pra quem está nos assistindo um pouquinho sobre o que é, como surge, idade, fatores de risco. Vamos falar um pouquinho, uma coisa que as pessoas ainda têm dúvida. Todo mundo fala assim, mas a genética é o fator mais importante. Hoje a gente sabe que não é. Né? Ela tem a sua importância, sem dúvida, mas a gente sabe que tem toda a epigenética por trás, né? E os hábitos de vida para você ter maior ou menor possibilidade de desenvolver o câncer. Então, queria
Queria que você começasse ali do básico para as pessoas, que aqui a gente está falando para as pessoas que já são mais experts, mas também tem aquelas pessoas super leigas que estão nos assistindo também. Perfeito. Como você disse, o câncer de mama é uma doença super prevalente, né? É o tumor mais frequente na mulher depois do câncer de pele não melanoma. É esperado que ao redor de 66 mil brasileiras serão diagnosticadas com câncer de mama até o final de 2023. Então Cara, é muita gente. Putz, E graças a Deus a gente tem conseguido, né, cada vez mais conscientizar as mulheres da importância, não só da realização dos exames de rotina, do rastreamento, mamografia, ultrassom e as consultas, mas principalmente de manter hábitos de vida saudáveis. Então, aqui eu já vou entrar na primeira questão que você questionou sobre os fatores de risco, né? Então, quando a gente pensa em prevenção de doenças, promoção de saúde, qualidade de vida, eu costumo dizer que a gente tem que pensar num tripé, que é atividade física, atividade mental e a nutrição saudável. Então, isso é que vai fazer com que as pessoas tenham menos risco de ter doença, com que elas tenham mais saúde, com que elas previnam, propriamente dito, um câncer de mama. Ou rastreiem precocemente. Exato. Né? Então, aí o rastreio seria o segundo passo, que seria uma prevenção secundária. A prevenção primária qual é? Diminuir o risco de ter câncer de mama, que é manter hábitos de vida saudável. Eu vou querer entrar com mais detalhes nessas 3 questões que eu falei. Isso vai prevenir ou diminuir o risco de você vir a ter a doença. Agora, o rastreio mamográfico, o ultrassonográfico ou a própria consulta com o mastologista anual vai fazer com que você diagnostique precocemente a doença já existente. Ele não vai fazer com que você deixe de ter a doença, diferentemente de manter hábitos de vida saudáveis. Isso pode fazer com que você deixe de ter a doença. Um não é menos importante do que o outro, mas é importante deixar claro que quando a pessoa pergunta, mas por que então tantos casos de câncer de mama a gente tem visto? Então, na minha visão, é essa questão de não ter essa preocupação com a saúde no geral. Né? Então, agora entrando... Ou seja, o câncer de mama é um câncer que dá para prevenir. Com certeza. Em todos os sentidos. Tanto no sentido de você fazer o diagnóstico precoce, que seria a prevenção secundária, quanto mais importante que é diminuir o risco da doença aparecer. Como você bem disse, o fator genético, ele é responsável por apenas 10% dos casos de câncer de mama. Cara, escutem isso, gente. Isso é muito importante. Parte genética, ou seja, a probabilidade... a minha mãe teve câncer de mama. Ela influencia só 10% a chance, em média, de você ter um câncer de mama. Os outros 90% dependem de você. Exato. Não tem a ver com a sua genética. Isso é muito forte, porque há pouco tempo atrás pensava-se que era só a genética que dominava. A pessoa fala, então não tem ninguém na família que teve câncer de mama, eu estou tranquilo, não preciso fazer mamografia. Não. Então, como você disse, 90% dos casos não tem ninguém na família. Você é a primeira pessoa, a primeira mulher que vai ter um câncer de mama. Então, é muito importante ter essa consciência e fazer tudo direitinho. Então, o que é fazer tudo direitinho? Então, eu costumo dizer que existe o tripé da saúde. A primeira coisa é manter uma atividade rotineira de atividade física. Então, o que a gente preconiza como ideal seria uma caminhada de 30 a 40 minutos, 6 vezes por semana. Até porque as pessoas que não fazem atividade física, né, rotineiramente, geralmente costumam se machucar no esqui, né? É verdade, verdade. Ele tá tirando sarro de mim porque eu acabei de operar o joelho, porque eu rompi o ligamento. Vai esquiar, aí não faz atividade, não treina a perna, né? Quer treinar só membro superior, fica aparecendo os gambitos na canela e vai esquiar, dá nisso, tá vendo? Essa eu vou botar na conta do Dr. Pompeu. Depois ele vai ter que se explicar aqui. O dia que ele vier aqui, ele vai falar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a atividade física é uma das principais do tripé. Óbvio, todas são importantes, mas é uma das principais porque é o que você vai levar para a sua longevidade. Sim. Né? Não adianta você chegar aos 90 anos de idade, mas uma cadeira de rodas você não consegue andar. Sem dúvida. Assim, muitas coisas que eu vou falar aqui, as minhas pacientes que estão nos ouvindo, elas vão se identificar, porque eu falo direto isso nas minhas consultas. Então, é como se fosse... uma poupança que você vai fazer ao longo da vida, só que ao invés de poupar dinheiro, você vai poupar saúde. Então, se você puder fazer uma previdência, um planejamento, como você faz um planejamento financeiro? Você vai fazer a sua poupança para quando você se aposentar, você ter o seu dinheirinho ali guardado.
A saúde funciona da mesma forma. Então, se você poupar quando você é jovem, você vai ter uma velhice mais saudável, vai ter menos chance de ter doença. Só que o nosso grande desafio aqui é convencer um milionário a guardar dinheiro. Sim. Porque, do ponto de vista de saúde, a maioria das pessoas jovens tem saúde sobrando. E se elas forem esperar chegar o momento de que a saúde vai faltar lá na frente, para pensar nisso, muitas vezes é tarde demais. O cara então, fuma a vida inteira, na hora que aparece o câncer de pulmão, agora eu vou parar. Ou tá com 70 anos, 75 anos, que a expectativa de vida hoje da nossa geração é viver mais de 90 anos. Sim. Então, quando Jesus, vou ter que aguentar a Raquel todo esse tempo, cara. Eu não aguento, não. Não dá, Raquel, eu não aguento, não. Então é isso. Então, se você pegar uma senhora, um senhor de 70 anos, chegar no banco ou falar, quero fazer uma previdência privada, eles não vão conseguir, ninguém vai deixar. Não dá tempo. Não vai dar tempo dele juntar para poder usar esse dinheiro guardado. A saúde é a mesma coisa. Se você começar a se preocupar quando você tiver 60, 70 anos de idade, você não vai ter tempo de criar uma estrutura dentro do seu organismo para que você use essa saúde no final da vida. Agora, se você tem 20, 30, até 40 anos, ainda é considerado hoje mais uma pessoa jovem, né? Os 40 são os novos 30. Então, você está na fase de pensar nisso, de se programar. E essa programação consiste basicamente nessas três coisas. Então, falamos da atividade física e vale aqui uma ressalva que andar com o cachorro, ir na padaria comprar pão, não é atividade física. Exato. Então, a gente tem que ter aquele momento de colocar uma roupa de ginástica, fazer uma preparação, ir na academia, na esteira, no parque, na praça, que seja andar em volta do quarteirão, mas tem que ter esse hábito. E eu costumo dizer que a gente fala, não tenho tempo, e é muito comum, eu vejo isso direto no consultório, a paciente chega com um diagnóstico de câncer de mama e arruma tempo. Ia falar, agora eu vou mudar. Cara, eu ia falar disso agora. Eu fui prova viva disso. Eu tinha um hábito não saudável, eu era sedentário, fui sedentário durante muitos anos. E a minha desculpa era sempre essa, cara, não dá tempo. Trabalho demais, acordo cedo, durmo tarde, enfim. Até que chegou um momento que eu falei, não, pera um pouquinho. Eu não sou mais criança, né? Já tenho mais de 40 anos. Falei, tenho 2 filhas para criar, não quero infartar aos 50. Eu preciso mudar meus hábitos, meus exames começaram a alterar. E muita gente pensa assim, Domingos emagreceu porque questões estéticas. Não, a estética nunca me preocupei, sempre fui muito resolvido em relação a isso. A questão foi saúde. E aí, quando eu acordava de manhã cedo, 6 horas da manhã, aquela névoa, chuva, frio, e eu tinha que ir pra academia, e eu tinha ido dormir tarde, quando vinha aquele pensamento, não vou, cara, vou dormir, não quero nem saber. Aí na hora eu parava e pensava assim, peraí, se fosse agora o meu celular tocando com uma paciente entrando em trabalho de parto, eu não ia? E por que, não vou falar um palavrão aqui, né? Porque caramba, que todos os compromissos que eu assumo com os outros eu cumpro e o compromisso que eu assumo comigo eu me boicoto. Os outros são tão mais importantes do que eu mesmo, do que a minha saúde, do que a minha vida. Perfeito. E aí eu comecei a ressignificar a forma como eu pensava em relação a isso. E aí o exercício físico passou a ser parte da minha rotina. Então, da mesma forma que eu escovo o dente todo dia, eu faço atividade física todo dia. Tem dias que eu estou indo mais cansado, porque dormi menos, tem dias que eu vou mais disposto, mas eu vou todos os dias. A famosa ode orfina? Eu vou na ode orfina. Criei a frase da ode orfina, porque realmente fala, isso vicia. Não vicia porcaria nenhuma. Eu continuo detestando fazer todos os dias, mas eu criei o hábito. E isso é o mais importante. Você não precisa gostar para fazer. Sim. Tem coisas na vida que você não vai ter como gostar. É igual criança. Eu não gosto de escovar o dente. Você vai deixar seu filho sem escovar o dente? Não vai. Exato. Precisa fazer. É rotina. Acabou. Então, para você incorporar isso, tem que criar o hábito e virar escravo desse hábito. Sim. Tem que fazer todo dia. Então, a desculpa de não ter tempo, fala assim, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente. Não tem Essa jeito. fase é sensacional. Não tem jeito. E você acaba sendo envolvido por uma sensação de bem-estar. Né? É inevitável. Você dorme melhor, você descansa melhor, você se alimenta melhor. Então, por mais que seja na ode orfina, você faz sentindo falta. Eu não gosto do durante, mas o pós é muito bom. É muito bom. O pós é bom. Disposto, o durante é chato, mas o pós é bom. Você consegue fazer as coisas com mais naturalidade. Enfim, façam atividade física. Tem que fazer. A segunda perna do tripé é a atividade mental. E eu costumo brincar com as minhas pacientes falando que, olha, não adianta você ser uma maratonista, uma triatleta, malhar todo dia e ter uma mente desequilibrada.
E não adianta você ser uma monja budista super espiritualizada, obesa, mórbida e sedentária. Você tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então, a atividade física é uma perna do tripé. A segunda perna é a atividade mental. E essa atividade mental, ela pode ser uma terapia convencional, sentar no divã, trocar ideia com o seu psicólogo, ou pode ser uma terapia alternativa. Pode ser uma meditação, pode ser uma yoga, pode ser uma acupuntura. Eu sou fã da acupuntura. Eu gosto. Meu pai faz acupuntura, né? E eu fiz também o curso do Dr. Isao Yamamura, quando recém-formado. Não exerço acupuntura, mas tenho os conhecimentos e uso isso muito na minha prática diária. E eles falam muito, é uma das coisas que eu mais uso no convencimento da importância da atividade mental para as minhas pacientes, o manejo das emoções perversas. Quais são as 5 emoções perversas na medicina chinesa? Raiva, ansiedade, medo, tristeza e preocupação. E essas emoções, elas muitas vezes aparecem na nossa vida todos os dias e às vezes as 5 no mesmo dia. E a questão aqui não é evitar que elas apareçam. Elas vão aparecer, são inevitáveis. A questão é lidar com elas da melhor forma possível quando elas aparecerem. Então, eu costumo dizer, você teve uma perda de um ente querido, um falecimento de um familiar. Óbvio que você vai ficar triste. Você vai ficar triste. E essa tristeza é normal. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses no luto, super normal. Passados 6 meses, se você não for atrás de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, essa tristeza pode passar a ser uma tristeza patológica. Enquanto é uma tristeza do ponto de vista energético, você consegue tratar com acupuntura, consegue tratar com acupunterapia, você consegue dissipar essa energia ruim que aquela tristeza está te propiciando, de forma que ela não vire uma doença orgânica. Se você não faz nada e essa tristeza passa, é o copo que transborda. Passou daquele limite, a água, se você colocar ali, vai transbordar. Sim. Aquela tristeza transbordando dentro do seu corpo passa a ser uma possibilidade de uma doença perversa transformar em uma doença orgânica física. E essa conta não vai ser cobrada ali. Essa conta vai ser cobrada 5, 10 anos depois. É muito frequente eu perguntar para uma paciente com um câncer de mama o que aconteceu na sua vida entre 5 e 10 anos atrás que foi um trauma emocional muito forte. 95% das vezes as pacientes na hora já, olha, tive um trauma, uma separação traumática com meu marido, meu filho ficou doente, perdi a minha mãe, cuidei do meu pai com Alzheimer durante anos, isso me desgastou demais. Sempre tem alguma coisa que a pessoa fala que foi um momento em que a pessoa estava num estado de estresse emocional muito importante e que não trabalhou aquilo naquele momento. Você sabe, fazendo até um adendo, o Deepak Chopra, sou fã do Deepak Chopra. Adoro ele também, leio muito sobre ele, e ele fala que o ser humano é o único ser capaz de mudar a estrutura celular através do pensamento. Sem dúvida. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Exato. Então, aquela pessoa, como você disse, aquela tristeza patológica, depressão, estresse, ansiedade, ela vai mudando a vibração das células e, consequentemente, a estrutura molecular da coisa. E a chance disso poder virar uma célula não convencional, não normal, que seria um câncer, por exemplo, aumenta muito. Então, obviamente, como você disse, 10% é genética, cara, só que a tua cabeça pode ajudar você ali, Deus me livre, a ter um câncer. Seja de mama, seja de qualquer outro lugar. Então, a saúde mental ela é primordial, cara. Primordial. Falando de Deepak Chopra, quem estiver nos ouvindo, vou dar uma dica de um livro que você provavelmente já deve conhecer, Cura Quântica, de Deepak Chopra. É um livro sensacional. Vale muito a pena ler esse livro. E aí, então, voltando à questão da emoção. Isso propicia um terreno fértil para o aparecimento de uma doença. Então, muitas vezes a paciente menciona esse episódio, eu falo, tá vendo? A sua doença começou ali. Porque quando a gente fala, quando começou um câncer de mama, por exemplo, a gente fala, ele começa 5, 10 anos antes dele aparecer na imagem da mamografia. E aí a gente não tem como saber que a célula começa com a mudança da célula. A mutação da célula. Essa célula você não vai ver. Quando ela vai se transformar num tumor que vai... E aí é muito interessante quando as pacientes perguntam o que é o câncer. Eu falo, olha, tem uma explicação. Por que eu tenho um câncer? Porque é uma célula que se modifica errado, ela se multiplica de forma errada, uma mutação, e o sistema imunológico não teve condição de suprimir esse erro, e ela vai se transformar numa célula anômala, e isso vai
crescer de forma Tem desordenada. uma teoria que diz que nós formamos células cancerígenas todos Todos os dias. Só que o Todos seu os sistema dias. imunológico estando adequado, ele vai suprir combater isso. Exato. Quando ele passa desapercebido esse erro, aí surge o câncer. Mas por que passa desapercebido em mim, ou em você, e não numa outra pessoa? E a medicina ocidental tradicional fala, porque sim. Não, para por aí. Não tem um motivo. Agora, a medicina oriental, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, elas buscam essa... Eu acho muito legal, eu acho que a gente tem que conciliar todas as terapias e elas Os caras vão são milenares, atrás, pô, sabem muito mais que nós. E elas vão lá atrás e buscam. Então, nessas questões emocionais que podem levar a propiciar um terreno fértil para que o seu sistema imunológico não esteja forte o suficiente para... Eu costumo comparar assim, se você vai andar na Praça da Sé aqui em São Paulo, com um Rolex de ouro e o seu iPhone de última geração na rua, a chance de você ser assaltado é muito grande. Sim. Se você está dentro, num bairro nobre, na Oscar Freire, de carro blindado, a chance de você ser assaltado é muito menor. Então, o seu organismo, no momento de estresse, sem fazer atividade física, se alimentando mal, é um terreno propício. É uma porta aberta. Você está andando na Praça da Sé com um iPhone novo, esperando ser assaltado. Eu costumo chamar isso de terreno biológico. Eu falo que, eu dou muito esse exemplo até para as pacientes que estão tentando engravidar. Eu falo, o seu corpo ele é igual um aquário. Igualzinho um aquário. Então, imagina o aquário como... A água do aquário como se fosse o seu sangue e os peixes como se fossem suas células. Se a água do aquário começar a ficar turva, suja, imunda, né? pH alterado, nível de amônia, de nitrato, de nitrito, tudo alterado ali no aquário, o que vai acontecer com os peixes? Vão começar a adoecer. Estão mais propensos a adoecer. Por quê? Porque o terreno biológico do aquário está alterado. E aí eu pergunto, adianta eu ir lá e ficar dando remédio para o peixe? Não. Eu tenho que limpar o aquário. Só que muitas vezes, no nosso organismo, o que a gente faz é ficar dando remédio para o peixe. Aparece uma hipertensão, dá remédio para o peixe. Aparece um diabetes, dá remédio para o peixe. Apareceu, sei lá, qualquer outra coisa, dá remédio para o peixe. Tireoide, remédio para o peixe. E você não busca equilibrar o seu terreno biológico para desaparecer, obviamente, as patologias. Às vezes a pessoa está hipertensa, diabética, está obesa. A obesidade é uma doença. Quantos eu já vi que emagreceram e pararam de ser hipertensos? Por sinal, a obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de câncer de mama hoje em dia. Ele está totalmente ligado. Então, assim, é o terreno biológico. Então, primeira coisa, precisa limpar o aquário. Se você limpa o aquário, o peixe não adoece. Se você tem o seu terreno biológico, do seu organismo, o seu aquário limpo, a chance de você adoecer é muito menor. Perfeito. Muito menor. É o que você falou. Pô, tá com tudo alterado. O aquário tá sujo. Tá sedentário, tá obeso, se alimenta mal, tal. Óbvio, nessas células que você produz todos os dias, uma hora uma dessas emplaca, porque o sistema imunológico falha. Exato. Tem jeito. Exatamente. E você vê isso, né? Você fala muito disso para as pacientes que têm dificuldade de engravidar, para limpar o aquário. Eu acho muito legal porque isso. Eu falo, você limpa o aquário e engravida, né? Aí você pega um filhotinho de peixe e põe no aquário sujo. Vai morrer. É a mesma coisa. Limpa o aquário primeiro, depois você põe o filhote dentro. Então, o preparo pré-gestacional que eu falo para as pacientes é isso. A chance da gravidez evoluir com menos problemas ao longo de toda a gravidez e com o parto são muito menores. Muito menores. Sem dúvida. Mas, voltando lá, então, do terreno... Então, como que a gente vai trabalhar a parte mental? O que é o indicado? Né? Então, a gente falou atividade física, uma caminhada pelo menos de 30 minutos, 6 vezes por semana. E atividade mental. Então, uma terapia uma vez por semana, uma acupuntura uma vez por mês, uma sessão de acupuntura de... Aí a paciente fala, mas eu vou fazer o quê? Eu vou chegar no acupunturista e vou falar que eu vim fazer o quê aqui? Fala que agulhada. Você veio equilibrar suas energias. O acupunturista fala, nossa, que legal, como quem dera todas fossem assim. Todo mundo fosse assim, né? Então, assim... É igual quando chega paciente que entra na minha sala hoje e fala assim, o que está acontecendo? Não, eu vim para a rotina. Eu falo, nossa, que coisa rara. Sensacional, parabéns. Que coisa rara, veio para a rotina, que maravilha, não tem nada. Nem uma queixinha, nada. Ótimo. É então, muito assim, bom. Uma sessão de acupuntura uma vez por mês, uma terapia, uma yoga, uma meditação. A meditação é super legal também. Então, nesses momentos, você consegue... Conexão com o homem lá de cima. Exato, um culto religioso. Isso tudo faz com que você dissipe essas emoções perversas que a gente vive no dia a dia e aumente a sua imunidade, a sua probabilidade de ter doença vai ser muito menor. Então,
essa é a indicação para o tratamento mental. O terceiro, e isso vale para todas as emoções, eu dei o exemplo da tristeza aqui, né? Mas tem pessoas que por exemplo, eu gosto de citar, você deu uma arranhadinha no carro na saída do supermercado. Aí você fica pé da vida que o cara arranhou seu carro. Um dia, 2 dias. Se daqui uma semana você tá xingando o cara na sua cabeça que arranhou seu carro, é uma raiva patológica. A raiva é uma das emoções perversas. Essa emoção perversa, e nem sempre vai virar um câncer. Aí vai virar uma pedra na vesícula. Pode virar uma doença autoimune, pode virar uma doença cardiovascular. Tem uma teoria que fala que 20% das coisas que acontecem na nossa vida nós não temos controle. Exemplo, choveu, não tem controle sobre a chuva. O avião atrasou, você não tem controle sobre isso. Os outros 80% que vão discorrer ao longo das suas 24 horas do dia são relativas a como você reage a esses 20%. Então, tem um exemplo que dá assim, você imagina você acorda de manhã, senta na mesa com seus filhos para tomar café e a sua filha vem te dar um beijo e derruba a xícara de café no teu colo. Aí o cara fica pé da vida, putz grilo, aí só fazendo porcaria logo cedo, levanta, putz, vai lá, tira a roupa pra trocar. Aí nessa de trocar ele já sai correndo atrasado pra poder ir pro trabalho. Aí ele sai correndo, pega o carro no meio do caminho, lembra que esqueceu a pasta em casa porque tava nervoso, nem deu tchau pra esposa. Aí nessa ânsia de chegar no trabalho, atravessa o farol vermelho, toma multa e chega... Olha quantas coisas vão desencadeando negativas por conta de uma reação. Então eu falo assim, a caneca já não caiu? Já foi. Acabou. Exato. Resolve o problema. Não mastiga ele. Já foi. Então, filha, mais cuidado da próxima vez. Levanta, vai lá, troca e acabou o problema. Zera ele. Tira o elástico da cabeça. Exato. É isso. Então, a forma como você vai reagir a esses 20% que você não tem o controle é exatamente o que vai determinar os outros 80% do seu dia. Exato. E agradece a Deus por você ter uma filha para derrubar uma xícara de café. Para derrubar uma xícara de café em você. Quantas pessoas queriam Tanta gente estão aí tentando engravidar e não consegue. Exato. Ou não tem a opção de ter uma filha por perto, enfim. Tomou multa, agradece que tem carro. Tem gente que não trabalha de ônibus. Olhar o copo meio cheio, agradecer pelo que tem e não reclamar pelo que não tem, né? Eu acho que é muito isso também. Então, acho que essa indicação da terapia, do trabalho de manejo de estresse é super importante. E a terceira perna do tripé é a alimentação, a parte nutricional, que não é menos importante do que as outras duas. A gente muitas vezes acha que a gente sabe o que é comer saudável, mas a maioria das vezes a gente não sabe. E eu acho que é importantíssimo que tenha um profissional orientando a sua alimentação. Então, o nutricionista, o nutrólogo, ou o endocrinologista, ele vai direcionar para você. Cada pessoa tem uma necessidade, tem uma restrição. Então, é muito importante que a pessoa tente achar um profissional da nutrição que se enquadre e que te oriente. Então, eu costumo falar, às vezes, outro dia eu fui viajar para o meu sítio, e numa sexta-feira à noite, voltei, deixei uma maçã em cima da fruteira da cozinha. Voltei no domingo à noite, a maçã brilhando mais do que a maçã da Branca de Neve. Algo de errado não está certo, né? Eu falei assim, nem o bicho quis comer a maçã, o que não deve ter naquela maçã, né? Então eu falo, olha, estou comendo a maçã, a fruta é saudável, estou dando maçã para meus filhos achando que é saudável. Aquela maçã provavelmente tinha tanto agrotóxico, tanta coisa. Tem cera em volta, né? Era tipo comer um Cheetos. Então, nem sempre você está comendo a maçã que não seja uma fruta orgânica, é saudável. Então, a gente tendo uma orientação nutricional, então, pequenas mudanças fazem grandes diferenças no seu cardápio. Então, é muito importante ter uma orientação nutricional. Então, você fazendo isso, essas três pernas desse tripé, vai resolver 90% dos seus problemas, vai criar um ambiente saudável para a sua imunidade, combater uma doença, uma célula anômala que possa surgir, e vai fazer que você tenha uma qualidade de vida muito melhor ao longo da vida. Então, essa é a prevenção primária que a gente chama. Isso vai fazer com que você tenha menos risco de ter câncer de mama. E uma coisa interessante sobre a alimentação. A alimentação nos dias de hoje são completamente diferentes da alimentação na época dos nossos avós. Né? Sem dúvida. Então, você fala assim, vou comer um tomate. O tomate de hoje é totalmente diferente do tomate de 40 anos atrás. Os nutrientes do tomate de hoje são totalmente diferentes do tomate de 40 anos atrás. Por quê? Porque o produtor vai plantando tomate e não vai repondo os minerais ali tudo no solo de volta, os nutrientes no solo. Então, obviamente, o tomate tem magnésio, mas o tomate de hoje tem muito menos magnésio do que tinha
no tomate que as nossas avós serviam. Sem dúvida. Então mudou completamente a alimentação. E aí entra um novo pilar que, assim, é quase impossível você ter saúde, mesmo tendo uma alimentação saudável, se você não suplementar. Porque dificilmente você vai atingir os níveis ideais de vitaminas, de minerais, somente com a alimentação. Por mais que você faça uma alimentação extremamente balanceada, você vai precisar um ou outro nutriente fazer uma suplementação. Porque os tempos mudaram, não tem jeito. Sem dúvida. E foi super legal você tocar nesse assunto, porque eu falo muito disso. Quando você fala do tomate, eu brinco com a carne, né? Porque muitas pessoas perguntam, e a carne faz mal? Eu falo, olha, depende. É óbvio que o ideal não é que você coma carne vermelha todos os dias. Eu como carne, eu gosto muito de comer churrasco, enfim. Eu não como todos os dias, eu como todas as noites. Mas... Brincadeira. Mas a gente sabe... Mas eu gosto de um churrasquinho. Que você pode diminuir a quantidade de ingesta de carne por semana. Mas eu tô brincando, eu como peixe pelo menos umas 4 vezes por semana. Peixe mais saudável, mas eu não acho que é errado comer carne. A questão é que, e aqui vai uma outra dica de livro que eu acho sensacional, que fala muito dessa questão de nutrição, que é um livro chamado Anticâncer. Eu já li. Você já leu? Muito bom. É muito legal. Muito e ele bom. fala muito disso. Ele fala assim... O cara é bom, né? Ele é bom demais. É David Schreiber. Quem quiser pode comprar que não vai se arrepender. Então, os animais, a carne que a gente comia antigamente, é o que você falou, da época dos nossos avós, era um boi que pastava num pasto, Sim. olhava a vaquinha do outro lado. Não era um boi de laboratório, né? Hoje, é um bezerro que nasce numa cocheira de 2x2, comendo ração sintética, tomando hormônio. Com estresse. Esse estresse que ele passa nessa cocheira, tomando hormônio e comendo ração sintética, vai passar para o seu prato de comida. Sim. É essa carne que a gente está comendo. Então, até nisso, a gente tem... Então, não, o problema não é a carne, o problema é o tipo de... a procedência da carne. Como essa carne foi produzida. Exatamente. E aí, sim, a gente tem que tentar procurar, dentro do possível, olhar o frango que tem hormônio que não tem, se você tem condição, né? Porque muitas vezes é difícil, porque essas carnes, esses produtos orgânicos são mais caros, estragam com mais rapidez. Mas volto a dizer, é mais barato que comprar o remédio. É muito melhor. Você vai gastar com comida, mas você não vai gastar com remédio. Com tratamento, com doenças, enfim. Às vezes a gente passa suplemento, eu gosto muito da parte de suplementação, pratico muito nas minhas pacientes, sejam suplementações via orais, suplementações injetáveis, intramusculares, endovenosas. Tem vitaminas que hoje a gente consegue colocar para ter uma resposta mais rápida fazendo de uma forma injetável. Mas, fala assim, poxa, mas é caro. Eu falo, depende. Quanto custa a tua saúde? E assim, tem muitos remédios que você vai comprar. Quanto custa uma quimioterapia? Exato. Entendeu? É isso. Então assim, se você não gastar com a saúde, você vai gastar com a doença. Não tem alternativa. Então é isso, a gente tem que ter essa preocupação. Vou até linkar com uma coisa que você falou que eu achei legal. Você falou, os animais são injetados hormônios e tal. Aquela frase que todo mundo fala, hormônio dá câncer. Essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Hormônio não dá câncer. Óbvio que não. Não dá câncer, Mas a gente tem que ponderar e personificar caso a caso. Então, assim, os cânceres de mama... Hormônio, dizendo assim, hormônios em geral, da forma normal, né? Não usados não dá. Então, assim, ilicitamente. Se pílula anticoncepcional desse câncer, a gente não poderia usar, seria proibido. Sim. Se terapia de reposição hormonal for desse câncer, você não ia poder usar, seria proibido. Então, não é que a gente... Agora, a gente tem que... Eu brinco assim, se hormônio desse câncer, era para todo mundo ter câncer, Exato. porque todos nós temos hormônios. Exato. Começa daí. Exatamente. Mas a gente tem que, é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Então, quando a gente tem pacientes de alto risco, a gente tem que olhar com cuidado o uso. Se vai usar e o que vai usar. Ou não. Então, o câncer de mama é um câncer que se alimenta do hormônio estrogênio, progesterona, enfim. Ele tem essa propriedade de usar o hormônio para crescer para se proliferar, né? E a gente tem que tomar cuidado. Então, uma paciente que tem um alto risco familiar, teve a mãe com câncer de mama, a avó com câncer de mama, a irmã com câncer de mama, essa paciente, a gente olha com mais cuidado. Fala, olha, talvez não seja, talvez numa situação de anticoncepção, talvez essa paciente tenha uma indicação de um DIU de cobre. Sim. Não seria mais evitar. Prudente você num caso como esse. Então, a paciente que teve uma lesão precursora, uma lesão marcadora de risco de câncer de mama, uma hiperplasia atípica,
uma adenose esclerosante ou um carcinoma lobular in situ, enfim. Essa paciente não pode fazer reposição hormonal quando ela chegar na fase da menopausa, porque ela tem um risco aumentado. Então, essa paciente específica, ela não vai poder. Aí a gente tem que levar em consideração alguns casos. Por exemplo, tem pacientes que têm alto risco, mas chegam na menopausa e elas têm uma qualidade de vida tão ruim que elas falam, eu estou prestes a pular da janela. Exato. E o que é melhor? Você melhorar essa qualidade de vida e correr um risco calculado, acompanhando de perto com o mastologista. Fazendo rastreamento com um menor intervalo. E aí você... Então, assim, eu costumo dizer, não existe uma regra para todas. Não tem receita de bolo. Você tem que individualizar e personalizar. Essa pessoa, ela pode ter um benefício de usar uma terapia de reposição hormonal para compensar esses sintomas que estão muito ruins na vida dela e a gente controlando. É óbvio que uma paciente que já teve câncer de mama, essa paciente não vai poder usar hormônio de jeito nenhum. Mas a gente tem que ponderar e considerar caso a caso. Agora, respondendo a sua pergunta em geral, hormônio não dá câncer de mama. Eu tive uma paciente muito interessante e ela é em tratamento de câncer, já estava ali começando a ter remissão, mas fez quimio, fez rádio, enfim. E ela veio e falou assim, doutor, eu vim porque eu preciso de hormônio. Ela falou assim, a minha vida está acabando e não é pelo câncer. Está acabando por todo o resto. Exato. Eu estou perdendo meu marido, eu estou com ressecamento vaginal, eu não consigo ter relação, eu estou me sentindo mal, eu estou engordando, eu tenho calores, Ela falou assim, ou o senhor resolve o problema, ou eu vou me matar, porque eu não tenho o que fazer. E aí, né? E aí você fala assim, opa, peraí, a paciente acabou de sair de uma remissão ali do câncer de mama. Então, tem casos e casos. Talvez se você vai usar, vai escolher o hormônio mais adequado, que tem menos risco, numa dose diferenciada. Então, não existe uma contraindicação absoluta. Sim. Isso é que é o mais importante. Você vai ter que avaliar cada caso. Cada caso. E sempre estar olhando de perto, porque se tiver aparecer alguma coisa, você está sempre pegando no começo, você acaba tendo uma chance de tratar muito maior. E aqui eu já vou pegar o gancho para a prevenção secundária, que é o que é pegar no começo? É criar o hábito de fazer exames de rotina. E quais são os exames de rotina que a gente faz na população em geral? Mamografia anual acima de 40 anos para todas as mulheres. Eu costumo pedir sempre ultrassom junto. Então, em termos populacionais, em saúde pública, às vezes não é possível fazer ultrassom. Então, a mamografia, nas dúvidas, faz a mamografia. Ela supre. Entre os dois, mamografia é melhor. Acima de 40 anos. Mas, quando possível, o ultrassom. Por quê? Existem situações em que eles não são exames que se substituem, eles são exames complementares. Assim como a ressonância magnética, às vezes, é uma arma super importante. Mas se tiver que escolher é a mamografia. A mamografia salva vidas. O rastreamento mamográfico reduz até 30% a mortalidade por câncer de mama por conta de diagnosticar precocemente. E paciente com histórico familiar, esse rastreio começa antes? Sim. Essa é uma ótima pergunta. A paciente que tem uma mãe com câncer de mama com 40 anos, ela tem que começar a rastrear 10 anos antes do diagnóstico da mãe dela, ou seja, com 30. Sempre 10 anos antes do diagnóstico da mãe. 10 anos antes do diagnóstico. Agora, ou da irmã, por exemplo. É importante ressaltar que antes dos 25 anos não se faz mamografia em ninguém. Então, a mama ainda não está completamente desenvolvida. É errado pedir mamografia antes dos 25 anos. Então, nesses casos de pacientes ultra jovens, então a mãe teve com 30 anos, ela vai começar com 20 anos, ela vai começar com ultrassom, com consultas com mastologista e, eventualmente, uma ressonância magnética. A ressonância, sim, pode ser feita. A mamografia não, porque a mama é muito densa, ela não vai ver nada e mesmo que tenha um nódulo ali, não vai aparecer, vai ser um falso negativo. E, além de tudo, vai atrapalhar o desenvolvimento da mama dessa menina. Então, nesses casos de alto risco em mulheres jovens, a gente usa ultrassom e ressonância. Uma pergunta importante. Pacientes com prótese de mama. A prótese de mama aumenta o risco para câncer de mama? E segunda pergunta também relacionada a isso. O rastreio, ele modifica em quem tem prótese em relação a quem não tem prótese? Não e não. Não para as duas perguntas. Então, a prótese ela não aumenta o risco de câncer de mama, em nenhum estudo foi mostrado nenhuma relação. E ela também não atrapalha em nada, porque a prótese ela está atrás da mama. A gente faz uma manobra para remover a prótese na hora da... Quem tem prótese e fez mamografia sabe o que eu estou falando. Ela aperta, ela incomoda, é desagradável, mas ela faz uma imagem com a prótese, uma imagem sem a prótese.
E isso propicia que a gente consiga ver a mama rastrear direitinho. Da mesma forma. E não pode ser substituído pela ressonância? Pode. Em alguns, substituído não. Ou a ressonância ela não tem uma acurácia tão boa quanto a mamografia? Não, ela tem indicações precisas. A ressonância não é para todo mundo não é para todo mundo que tem prótese? Não. Às vezes, essa é uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão. A ressonância é o melhor exame para avaliar a prótese. Tá. Então, quando você tem uma dúvida se a prótese está rota, se rompeu, se estragou, se está com contratura, se está com algum defeito. Se encapsulou. O melhor exame para fazer é a ressonância. Agora, a ressonância ela não substitui a mamografia. Então, tem lesões que só são vistas na microcalcificações, que são muitas vezes a lesão precursora, a lesão inicial do câncer de mama, muitas vezes se apresenta como microcalcificações, ela só vista só na mamografia. A calcificação não é vista na ultrassom e nem na ressonância. Então, a ressonância a gente deixa para casos específicos de pacientes de alto risco, mamas muito densas, ou para avaliação de prótese, etc. Então, ou assim, planejamento de quimioterapia. Então, é o melhor exame para você fazer um controle de resposta de quimioterapia. Então, a paciente vai fazer um tratamento de quimioterapia pré-cirurgia. Aquela quimioterapia neoadjuvante que a gente chama. Então, ela faz a ressonância na hora do diagnóstico e a ressonância no final do tratamento, antes da cirurgia. São normalmente 6 a 8 meses que demora esse tratamento de quimioterapia pré-cirurgia. Então, nesses casos, o melhor exame para fazer o controle de resposta que a quimioterapia deu é a ressonância magnética. Então, é outra indicação super importante. Então, o mais importante é ter em mente que o exame que salva vidas é a mamografia. Que, se possível, fazer um ultrassom anual junto com a mamografia e passar com o mastologista. Antigamente, como tudo na medicina, né, a gente tinha muito essa questão do clínico geral, o ginecologista geral, e hoje a gente tem subdividido isso cada vez mais. Então é muito legal, como você falou, quando eu vejo uma paciente que vem em consulta, não encaminhada pelo ginecologista por conta de um nódulo, de uma alteração, mas eu vim passar com o mastologista para fazer rastreamento, porque isso é o que a gente gostaria que fizesse. As pacientes passarem com o mastologista esse hábito, de rotina. Né? Tem ginecologistas que são mastologistas, tem ginecologistas que não são mastologistas. E é óbvio que o ideal, se você pensar no cenário ideal, é que ela faça o rastreamento ginecológico, as consultas anuais ginecológicas com o ginecologista e o rastreamento da mama com o mastologista de rotina, não só quando tiver alguma alteração. Então isso seria muito, muito legal. E já está acontecendo, essa mudança a gente já vê no dia a dia. Agora uma dúvida que é muito comum. Doutor, eu tenho um nódulo de mama. Pode virar câncer? Depende. Existem nódulos benignos, existem nódulos malignos e existem nódulos, lesões que são marcadoras de risco e precursoras. Então você fala assim, um nódulo de mama numa paciente jovem, qual é a maior probabilidade? Um fibroadenoma. O fibroadenoma... ele pode virar câncer? Ele pode virar câncer? Não. O fibroadenoma não vira câncer. Então o nódulo benigno, ele será sempre benigno. Acho que essa é a pergunta. O nódulo que já é classificado como benigno, esquece. Ele não vira câncer. Se ela vir a ter câncer de mama no futuro, vai ser uma outra lesão. Exatamente. O cisto, mesma coisa. O cisto, menos ainda, né? O cisto é uma dilatação no ducto que acumula um líquido que lubrifica os ductos ali fora da época da amamentação. E que pode desaparecer, forma uma bolinha, pode estourar, é uma coisa super benigna. O cisto é um BIRADS 2, o fibroadenoma inicialmente é um BIRADS 3. E desculpa só te falar, mas o fibroadenoma, ele pode reduzir, desaparecer? Ou não? Uma vez lá, ele sempre vai estar lá e você vai ter que acompanhar. Porque o cisto a gente sabe que pode desaparecer. Não, o fibroadenoma é mais difícil de sumir, mas já vi casos... na medicina, tudo pode. Nada é 100% ou 0%. Então, a gente sabe que pode, mas é difícil. O mais comum é acompanhar e ele não mudar, nem aumentar, nem diminuir. Mas por que a gente tem que acompanhar? E quando você tem um nódulo benigno, que é o típico fibroadenoma, a gente costuma acompanhar inicialmente a cada 6 meses. Por quê? Esse é um tempo considerado
seguro para caso esse nódulo aumente de tamanho, você tomar alguma providência. O fato dele aumentar de tamanho não quer dizer que ele vai virar um câncer. Ele pode ficar do tamanho de uma laranja e continuar sendo um fibroadenoma benigno. Então, só que a gente não vai esperar ele ficar do tamanho de uma laranja. Começa a comprimir, terminações nervosas, dá dor, a baula. E aí eu já vou entrar nas 3 indicações que existem para você fazer a remoção cirúrgica de um fibroadenoma ou de um nódulo benigno. Antes da remoção, eu vou um passo antes. Quando é indicada a punção deste nódulo? A biópsia de um nódulo que é considerado BIRADS3, ela não é indicada. Então, é acompanhamento. É acompanhamento. Então, não existe indicação para fazer biópsia de nódulo com características benignas na ultrassonografia ou na mamografia. Então, de rotina, a gente faz um acompanhamento de imagem a cada 6 meses. E agora, quando que a gente tira esses nódulos? Quando o nódulo cresce, e esse crescimento tem que ser visto no exame semestral, então ele começa, estava com 1 centímetro, fez um exame depois de 6 meses, mudou para 1,5, depois de 6 meses mudou para 2, falou, opa, está crescendo. Eu vou esperar esse nódulo ficar com 5 centímetros para mexer? Não, vamos tirar, porque isso vai te incomodar. Segunda indicação é quando a paciente já vai fazer alguma plástica. Então, a paciente está programando fazer colocar prótese, vai reduzir a mama. Eu tenho muitos pacientes que fazem isso. E já tem um nódulo na mama, vai fazer a plástica, está anestesiada, com a mama aberta, não faz sentido nenhum você não tirar esse nódulo. Deixar esse nódulo lá. Senão ela deixa o nódulo lá, daqui a 2 meses esse nódulo começa a crescer, ela tem que voltar para a mesa de cirurgia para tirar. Então, a gente aproveita e já tira o nódulo. E a terceira indicação é o desejo da paciente. Tem pacientes que são cancerofóbicas. Tem pacientes que falam para mim, olha, doutor, eu entendi que não é nada, eu sei que isso não vai virar câncer nunca. Mas eu não vou conseguir viver. Mas eu não durmo à noite por causa do raio do nódulo. Eu sei que ele está aqui, isso está me deixando louca. Tira esse negócio de mim. A gente vai lá e tira, porque está diminuindo a qualidade de vida dela saber que tem aquele nódulo. Então, nesses casos, a gente também acaba tirando. Eu, de rotina, sempre que vou fazer uma cirurgia, aí eu vou voltar na sua pergunta, eu faço a biópsia antes. Então, se eu não vou operar, eu não faço a biópsia e faço segmento semestral. Se eu decido que eu vou operar, aí eu faço a biópsia antes para ter a certeza, uma informação a mais do que eu vou encontrar na cirurgia. Então, isso é importante porque dentro dos nódulos benignos tem vários subtipos. E aí já vou entrar na segunda pergunta, que é aquela que você fez, quando é a situação que o nódulo benigno pode virar câncer? Existem situações em que o nódulo... E aí a gente já vê muito diferente, essa diferença muito nítida nos exames de imagem. Então, às vezes é um ultrassom que tem uma característica mais atípica, então ele vai dar um BIRADS4. E aí ela fala assim, não, BIRADS4 é um nódulo que precisa ser biopsiado. Ele pode ser benigno de 5 a 85%, desculpa, das vezes. Então, ele é dividido em 4A, B e C. Então, ele pode ter... A categoria 4A é mais para 3, a categoria 4C é mais para 5 e a categoria 4B é um intermediário. A categoria 4C ela pode ser maligno em até 80% das vezes, a 4A em 5% das vezes. Então, a gente, quando tem um BIRADS4, a gente faz biópsia sempre. Quando faz uma biópsia e vem uma lesão benigna, hiperplasia ductal atípica, por exemplo, que é uma lesão muito, muito comum, é uma lesão benigna, mas é uma lesão marcadora de risco. Esse nódulo benigno aumenta o seu risco em até 5 vezes de você vir a ter um câncer de mama no futuro. Você vai pagar para ver? Então, nesses casos, mesmo sendo benigno, a gente acaba tirando. Então, sempre que tem uma lesão precursora ou uma lesão marcadora de risco, a gente acaba removendo a lesão para diminuir esse risco e para estudar a peça toda. Porque não é raro de você ter uma lesão como essa na biópsia e você, às vezes, faz a cirurgia e a biópsia pegou uma área periférica e ali já tinha uma lesão in situ, uma lesão maligna em crescimento que na biópsia não apareceu. Então, pode ter essa questão do subdiagnóstico na biópsia também. Então, a gente sempre que aparece uma lesão precursora ou marcador de risco, acaba optando pela cirurgia. Esse nódulo benigno pode sim aumentar o risco de vir a ter câncer de mama. O fibroadenoma, aquele nódulo tipicamente benigno, o cisto nunca vai virar câncer. Uma paciente jovem, 30 anos, que é diagnosticada com fibroadenoma, ela tem a necessidade da mamografia ou não? Não. Não precisa? Não precisa. Pode manter o rastreamento a partir dos 40? Dos 40. Ela vai fazer um ultrassom, se necessário, na palpação ou alguma dúvida no ultrassom, a ressonância. Porque esse nódulo, que seja um nódulo de 1 centímetro, que já é teoricamente palpável na mão de um mastologista experiente,
na mamografia de uma paciente de 30 anos, vai aparecer nada. Vai ser um BIRAD 0 ou um BIRAD 2. Ele não vai ser visto, porque a mama dessas mulheres são muito densas. Então, mesmo o nódulo estando ali, o laudo da mamografia vai vir normal. Então, esse exame ele é completamente desnecessário, porque a mama muito densa ela esconde as lesões nas mulheres jovens. Então, ele vai ser visto no ultrassom e vai ser visto na ressonância, se for o caso da gente achar que tem que pedir. Normalmente, a paciente que é diagnosticada com câncer de mama, o médico é quem diagnostica no rastreio ou a paciente é quem já desconfia através de algum sintoma que está aparecendo? Vou dar um exemplo. De repente, ela começou a ter uma descarga papilar, começa a ter saída de secreção ali pelo mamilo. Ou não, geralmente é o médico que identifica, ou é a paciente que identifica, assim, doutor, tá estranho, deixa eu ver o que tem. O mundo ideal é o médico fazer o diagnóstico de uma lesão que não tem sintoma nenhum, que é o ideal, né? O câncer de mama, na sua grande maioria, não dá sintoma nenhum. Nas fases iniciais, que são as fases quando que a gente dá sintoma já está mais avançado. De pegar nessa fase sempre. Então, a gente tem pegado, agora, tirando esse viés da pandemia, né, que a gente viveu uns anos, ainda está colhendo os frutos negativos das pacientes que muita gente não fez rastreio. Os exames e agora estão diagnosticando um pouquinho mais tarde, mas numa situação ideal a gente tem feito diagnósticos bem precoces com o rastreamento anual certinho. E é muito importante enfatizar a importância de não achar que porque um ano estava normal, no outro ano vai estar. Vai estar. Porque de um ano para o outro muda. E assim, todas as mulheres que tiveram câncer, em algum momento, elas tiveram um exame normal na vida. Elas não tiveram câncer ali sempre. Então, todas as mulheres que tiveram câncer de mama, no ano anterior do diagnóstico, estava o exame normal. De um ano para o outro muda. Minha mãe é um próprio exemplo disso. Minha mãe teve um câncer de mama, estava tudo normal, de um ano para o outro apareceu uma calcificaçãozinha, pum, câncer de mama. Então, é muito importante, porque às vezes as mulheres, o meu exame está normal ou eu não preciso fazer esse ano. Não, precisa. Porque anual? Porque de um ano para o outro é um tempo considerado seguro para a gente, caso tenha alguma mudança, ainda assim pegar no começo. Agora, quais são os sintomas que a mulher deve prestar atenção, como você falou? A descarga papilar é super comum e na maioria das vezes não tem relação nenhuma com doença. Então, aquela descarga papilar de aspecto leitoso, um aspecto esverdeado, um aspecto mais amarronzado, achocolatado, é líquido cístico, é um líquido que lubrifica o ducto, que às vezes tem uma ectasia ductal, uma dilatação do ducto, principalmente as mulheres que já amamentaram, e acaba escorrendo, isso não é uma preocupação. Quais são os líquidos que são preocupantes? O transparente, água de rocha e o líquido de sangue, que são os dois. Pessoal, prestem atenção. Saída de secreção pelo mamilo transparente, que a gente chama de água de rocha. Ou, se for sanguinolento, tipo sangue, esses são sinais de alerta. São sinais de alerta, mas não são patognomônicos. Não são certeza. Pode não ser. Podem não ser câncer. Não é que você teve um sangramento na papila. Meu Deus, estou com câncer. Exato. Isso quer dizer o quê? Procure um mastologista. Você tem que fazer uma investigação, porque isso não é normal, principalmente quando é de um lado só. É importante enfatizar que não é recomendável que as mulheres apertem. Muitas mulheres começam a apertar, a cutucar. Não, a secreção suspeita, ela sai espontaneamente, ela não sai quando aperta. Então é muito importante também essa orientação. Obviamente que as lesões de pele, abaulamentos, nódulos palpáveis são sintomas de alteração na mama que precisam ser monitorados. E se a mulher se autoexaminar, e é importante que ela faça uma vez por mês, de preferência 7 dias após a menstruação, que é quando a mama está mais flácida, menos dolorida, é o ideal para que faça um autoexame e note se você sente um caroço, um abaulamento, e isso Ver se tem alguma área de retração de pele, né? Exato. Então, assim, é importante o autoexame, mas em termos de rastreamento, ele não faz muito sentido, porque quando o nódulo é palpável, ele já está com mais de 1 centímetro, e a gente quer diagnosticar antes com 1 milímetro. E esses nódulos nunca vão ser palpáveis. Então, quando que o autoexame é mais importante, vamos dizer assim? São nas mulheres que não estão na faixa etária de rastreamento, as mulheres com abaixo de 40 anos, as meninas, e a gente, infelizmente, tem casos de câncer de mama cada vez mais jovens hoje em dia, e nas senhorinhas de idade, que costumam abandonar o rastreamento. Então é muito comum a paciente chegar com uma vovozinha com uma lesão já ulcerada, um nódulo super aumentado, e a filha ou a neta fala, mas doutor, como é que pode? Eu não vi isso. E a paciente, a senhorinha de idade, ela às vezes
ela esconde da família. Tem vergonha. Ela tem vergonha e ela fala, não é nada, e isso aqui. Então, isso é muito comum. Então, essas mulheres precisam ser palpadas, porque ou por as cuidadoras, ou pela própria familiar. Então, se você tem uma avó... Ou em regiões onde o acesso a exames é mais difícil também, né? Sim, com certeza. Mas mesmo nas áreas e nas pacientes de classe socioeconômica mais elevada, tem esse problema. Então, se você tem uma avó, uma mãe já de mais idade, que você sabe que não faz os exames de rotina com frequência, é importante que na hora que ela vai tomar banho, você olhe, veja como ela está, palpa a mama dela, porque não é incomum a gente pegar lesões avançadas nessas pacientes. Então, é muito importante que as familiares tenham esse cuidado com as idosas. Agora, você falou da sua mãe, né, que teve câncer de mama. Você tem risco maior? Como homem, isso é uma pergunta bem bacana. Homem pode ter câncer de mama. A gente sabe que pode. Um homem a cada 100 mulheres. A gente sabe que é muito menor o risco. Sim. Mas você tem o risco genético pela tua mãe ter ou não, só as filhas mulheres? Na verdade, a genética dela está em mim. Então, teoricamente, sim. Sim. Mas muito menos chance do que a sua irmã, por exemplo. Exato, muito menos chance que a minha irmã. Mas lembrando que aquela conversa que a gente teve no começo, 90% dos casos são hábitos de vida. Não são relacionados com a genética. Provavelmente, é óbvio que uma vez que você tem uma paciente com câncer de mama na família, você tem que ter um cuidado a mais. Mas a probabilidade da minha mãe ter tido uma doença com 65 anos de idade, de ser um câncer esporádico e não hereditário, é muito maior. Então, é claro que minha irmã, minha filha e todas as mulheres da família têm que saber essa informação e fazer um rastreamento um pouco mais rigoroso por conta dessas alterações. Mas a probabilidade da doença da minha mãe ter sido e ser enquadrada nesses 90% de doenças aleatórias é muito maior. Quais são as mulheres que a gente considera, essa tem chance de ser familiar, de ser genético? São as mulheres com câncer de mama muito jovem, abaixo dos 40 anos, do tipo triplo negativo ou HER2 positivo, que são perfis biomoleculares dos tumores. Pacientes com câncer de ovário na família. Então, o câncer de mama e o câncer de ovário eles estão no mesmo gene. Então, as pacientes com câncer de ovário na família. Pacientes com câncer de mama bilateral, ou seja, com câncer de mama nas duas mamas. E pacientes com câncer de mama masculino na família. Então, se fosse ao contrário, sim. Se fosse o meu pai com câncer de mama, aí sim a preocupação seria muito maior, porque esse é um indício de que tem a mutação genética, porque é muito raro e quando tem, as mulheres da família têm muito mais chance. Hoje mesmo eu atendi uma paciente com um nódulo super suspeito que o pai morreu com 40 anos por câncer de mama. E aí ela foi fazer a biópsia, era um nódulo BRAF4, como a gente mencionou aqui. E ela, existe a lei de Valpont, né, que a gente fala que quando acontece... Apareceu uma vez, a gente falou agora de novo, e a gente está falando sobre isso, mas aí nesses casos, sim, quando o câncer de mama masculino na família, as mulheres desse homem com câncer de mama têm mais risco e têm mais chance de ter a mutação genética. Falando da mutação genética, BRCA1 e 2, ficou muito em evidência na época da Angelina Jolie, né? Que aquela coisa deu positiva, ela foi para tirar a mama e tudo mais, aí muitas mulheres se alarmaram com isso, tira a mama, não tira a mama, faz o BRCA1 e 2, não faz o BRCA1 e 2. Então a pergunta é, quando fazer? E se fizer, o que fazer com esse resultado? Isso é o mais importante. Sem dúvida. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando você vai fazer um exame, você tem que saber o que fazer com ele depois. Se você não sabe o que vai fazer, não peça. Exatamente. Essa é a nossa... eu sempre levei isso. Quando pacientes me perguntavam nessa época, eu quero fazer, eu falei, tá, mas se vier positivo, você vai querer tirar a mama? Exato. Ah, não vou. Então não faz o exame. Exato. Então tem essa questão. Quando fazer? Então a história da Angelina Jolie, ela foi boa por um lado, porque ela alertou e trouxe à tona para muitas mulheres a importância do rastreamento e da preocupação. Mas a gente teve que desconstruir durante muitos anos, nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia ou da Sociedade de Mastologia Mundial, desconstruir essa questão de vamos tirar tudo, a qualquer motivo. Porque muitas pacientes naquela época chegavam no consultório, eu quero tirar as duas mamas e botar prótese. Mas você tem histórico familiar? Não. Você tem alguma lesão? Não. Eu quero tirar. E não é bem assim. A cirurgia de reconstrução de mama é uma cirurgia que visa deixar a mama mais próxima
do que ela era antes da cirurgia. Mas não é como pôr uma prótese de Não silicone vai ficar melhor e do que a ficar sua como mama. estética, né? Então tem complicações diversas, tem resultados estéticos muitas vezes ruins. Então não é tão simples quanto parece. Então a gente teve, e mesmo os pacientes com câncer de mama iniciais, que não teriam indicação de uma mastectomia ou de uma adenectomia, queriam tirar tudo porque então, a gente teve um período aí de adaptação para fazer com que as pacientes se entendessem. Hoje, graças a Deus, a gente já está nesse bom senso, já está mais tranquilo nessa parte. Então, as pacientes que têm indicação de fazer o teste genético são as pacientes que têm o alto risco familiar. Então, como eu acabei de falar, pacientes com câncer de mama, uma mulher com câncer de mama com 40 anos, triplo negativo. Essa mulher tem indicação de fazer o teste genético. Toda a família dela também. E ela tem que passar com o geneticista e fazer. Pacientes com câncer de mama, com homem com câncer de mama na família, tem que fazer. Então, todas as mulheres com câncer de mama abaixo dos 40 anos já têm indicação de fazer. Vindo positivo é indicativo de masté? Quando você, aí é que essa é a grande questão. Quando você faz, e é importante falar que BRCA1 e BRCA2 são os mais frequentes, mas hoje já sabe que tem um monte de genes, outros genes, o painel genético ampliado. Não, e aí eu falo, tudo bem, vamos pensar em tirar a mama. E vai tirar também os ovários? Exato. Porque também está correlacionado com o câncer de ovário, BRCA1 e 2. E é muito mais difícil, né? O ovário, a gente não consegue fazer o rastreamento tão bem quanto faz na mama. Exato. É uma doença muito mais silenciosa lá dentro e às vezes muito mais perigosa, com prognósticos muito piores. Então vamos lá. Fez o BRCA1, a paciente tem uma familiar, é a Angelina Jolie, ela fez a cirurgia correta. No caso dela, ela tinha indicação, ela tinha uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, uma tia com câncer de mama. Ela falava, não, vou fazer o teste. Fez o teste, veio multada, aí vale a pena fazer. Na minha opinião, as mulheres que têm o teste genético positivo, vale a pena fazer porque você reduz em até 90%, 95% a chance de ter câncer de mama. Coisa, é muito. E a pessoa que é multada, não é questão de se vai ter a doença ou não, é quando vai ter a doença. Porque a chance dela, como eu falei, alguns estudos mostram 90, 85, mas é um risco muito alto. Vai ter em alguma fase da vida, só não sabe quando. Se ela morrer de outra coisa antes, talvez ela não tenha, mas se ela viver 90, 100 anos, em algum momento ela vai ter. Tinha um professor de urologia na faculdade que falava, todo homem vai ter câncer de próstata um dia na vida. A diferença é se ele vai morrer de outra coisa antes ou não, mas se ele viver 100 anos, você vai ter câncer de próstata. Igual falam, que fumar previne Alzheimer. Porque você morre antes, não dá tempo de chegar na fase de ter Alzheimer, entendeu? Você morre antes de câncer de pulmão. É isso. Exato. E aí, então, essa paciente tem indicação. Essa paciente tem indicação, mas ela não tem a obrigação de fazer a cirurgia. É muito importante. Tem paciente que fala, doutor, eu não quero tirar minhas mamas, eu quero amamentar, eu ainda não tive filho, eu quis fazer o exame para saber, por causa da minha família, da minha filha, enfim. Tudo bem, ela pode fazer um rastreamento de alto risco, ela vai fazer ressonância a cada 6 meses, ela vai monitorar isso de perto, para se aparecer a doença e quando aparecer, tá sempre pegando no começo, vai fazer o tratamento super adequado com um mínimo de efeitos colaterais e transtornos. Mas a paciente que já tem prole constituída, que já amamentou e que já está numa fase que não tem mais perspectiva de amamentar ou de ter filhos, essa paciente ela teria indicação e eu recomendo, quando a paciente vem com uma mutação genética, que faça a adenectomia bilateral. A adenectomia bilateral é a redutora de risco, que é a retirada das duas mamas, mantendo a areola e mamilo, e uma reconstrução imediata com prótese de silicone. E cada caso é um caso. Sim. Não existe a famosa receita de bolo, né? Fala, deu positivo, tira, deu negativo. Tirar, vamos fazer um rastreamento de perto. É individualizar cada paciente. Não está errado não tirar, é importante. E acho que é individualizar, e aquela que não quer tirar, aí sim, você focar ainda mais nos hábitos que previnem. Exato, muito mais. E aquela história que a gente falou, de saber o que vai fazer com o resultado. Porque a paciente diz, quero fazer o exame. Eu falei, vamos conversar aqui. Você vai lidar bem com a informação de que, entre aspas, você tem uma bomba relógio dentro de você? Tem pacientes que não lidam bem com essa informação. Fala, putz, e agora eu tenho... E aí a paciente fala, putz, eu acho que eu não vou querer fazer o exame. Então já teve pacientes que mudaram de ideia. Que desistiram. Assim, não quero saber, eu vou fazer o rastreamento rigoroso de... Ela tem o direito de não fazer se ela não quiser. Não é obrigatório. A gente recomenda nesses casos de alto risco, mas a paciente ela tem autonomia para isso.
E o câncer de ovário, o tumor de ovário também é super importante. E as pacientes que da mesma forma, já tiveram filhos e que não tem mais perspectiva, elas têm indicação, depois de tratar a mama, de fazer a remoção dos ovários também. Porque a prevenção do ovário também é super importante. Então, é claro que ela vai induzir uma menopausa precoce, tem todos os efeitos colaterais disso, mas ela tem indicação, sim, de operar os ovários. Agora uma pergunta, assim, bem, não vou dizer polêmica, mas um assunto novo e que tem controvérsias em relação a ele. Termografia. Termografia, a gente sabe que pode ser usado para o corpo inteiro, mas para a mama, a gente viu que já tem uma aplicabilidade para diagnósticos de inflamações mamárias. Óbvio que não pensando aqui numa substituição, em hipótese alguma pensar numa substituição de mamografia ou ultrassom de mamas. Mas ela tem algum papel já hoje, nos dias de hoje, relevante no rastreio de mama, seja para aquela região de menor acesso, por exemplo, de pessoas à mamografia ou ultrassom de mamas, ou de repente no diagnóstico de uma lesão precoce, já que você diagnostica numa fase inflamatória, numa fase muito inicial, ali a mudança de temperatura. Para quem não sabe, a termografia é uma máquina onde você faz um scan do corpo e você consegue olhar onde tem mudanças de temperatura no corpo, que mudam de cor ali. Então parece aquelas câmeras de infravermelho, né, de coisa de guerra, né, que o pessoal usa. Foi então, lá que surgiu mesmo. Foi de lá que surgiu. E aí você consegue ver. Então, geralmente uma região que está com uma lesão ou com um potencial local de câncer ou já com câncer instalado, a coloração é diferente, porque a temperatura ali é diferente. Então, existe alguma aplicabilidade na prática hoje já, ou ainda é uma coisa experimental e que pode, no futuro, de repente, ter algum espaço para trabalho com isso? Nesse momento, não. Nesse momento não tem espaço. A Sociedade Brasileira de Mastologia até soltou uma nota recente, porque tiveram algumas cidades do interior e que quiseram substituir a mamografia pela termografia. A substituição... Isso foi um tema super polêmico e foi até enfática nessa questão de que não, a termografia hoje ela não tem aplicabilidade, nenhum estudo comprovou eficácia ou nenhum tipo de benefício de fazer a termografia. Pode ser que no futuro tenha alguma parcela, pode ser. Hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que não se faça porque não tem benefício nenhum. Sim. Então, talvez no futuro, quem sabe, a gente tenha alguma coisa. Olha, muito, se deixar quente, vai até amanhã falando, porque ainda tem assunto. Eu ainda queria falar de amamentação, falar de redução de mama. Tem muita coisa para falar, mas você já está convidado para vir de novo para a gente abordar outros assuntos. Lesões benignas, cara, cirurgia estética. O assunto aqui não acaba. A Raquel tá com essa caixa no colo aí, já faz umas 2 horas aí esperando para a gente fazer. Mas vamos para nossa sessão de perguntas e respostas. Dá a minha caixinha aqui. Essa eu não sabia, essa aqui é surpresa. Essa é surpresa, essa daqui é surpresa. Isso aqui é geral? É geral, perguntas gerais agora, nada a ver com medicina. Boa. A caixinha tipo bem pequenininha. Marília Gabriela, Gabi pro Gabi, aquela coisa assim? Caixinha pequenininha que a Raquel fez, que eu tenho que debruçar na mesa para pegar. Super difícil, já vamos pegar umas 3 bolas de uma vez aqui. Vamos ver. Perguntas aleatórias, respostas sinceras. Bora lá. Já saiu uma pergunta boa. Qual é o seu maior orgulho da profissão de mastologista? Cara, o meu maior orgulho é poder ajudar as pacientes a terem um tratamento digno, humanizado e você ter o reconhecimento das pacientes, né? O câncer é uma doença que nossos avós nem falavam a palavra câncer, né? E a gente não sei se eu preciso ser mais direto nessa parte ou não. Pode falar. Mas hoje graças a Deus, a gente conseguiu desmistificar o câncer de mama. É uma doença que tem cura e para mim o maior orgulho é quando eu vejo uma paciente curada. Hoje teve uma paciente que atingiu aquela marca cabalística de 5 anos do tratamento, né, que a gente considera curada. A paciente, quando faz o tratamento, ela é considerada tratada. Após 5 anos, ela é considerada curada. Então, deve ser uma festa, recebi né, um abraço, cara? Foi uma festa e a gente fica muito feliz. Eu fico muito orgulhoso, essa é a resposta que eu estou dando para a sua pergunta, de poder contribuir minimamente que seja para que uma paciente atinja a cura e consiga viver a sua vida normalmente após o câncer. Fantástico. Realmente deve ser uma emoção muito incrível, né? Vamos a mais uma pergunta. Filme favorito? Só pode um. Tem vários que eu gosto. Não, um. Se tivesse que escolher um filme para assistir, qual seria?
Eu tenho um de infância e um de adulto. Tem que ser um só? Tá bom, vai, fala os dois. O meu de infância favorito é os Goonies. Os Goonies. Minhas filhas já assistiram, já pus pra assistir. Eu assisti. E o de adulto é Um Sonho de Liberdade. Shawshank Redemption. Também já vi, muito legal também. O meu não preciso nem falar qual é, né? Tem que ver qual das sagas que é, né? Agora vamos a mais uma pergunta, que vai ser para demitir a Raquel, porque ela não pôs a pergunta na bolinha. Tá vazia. Muito bem, Raquel, parabéns. Vamos pegar outra aqui. Comida favorita? Minha comida favorita. Nossa, eu gosto de tanta coisa, você não tem... Hoje, se eu puder falar, seria comida japonesa. Japonesa é igual a Érica. Da minha esposa é comida japonesa também. E eu comecei a comer japonesa depois de velho, cara. Não comia quando criança. Sério? Mas hoje acho que... Eu gosto pra caramba também. Não é minha favorita. Minha favorita eu falo que nunca mais eu vou comer na vida. Que era o vongole que o meu avô fazia. Meu avô faleceu, esse vongole nunca mais. E era a minha comida predileta. Agora, essa daqui eu já sei o que você vai responder. Praia ou neve? Neve. Fernando é dos meus, pô. Nós vamos pra neve. A gente gosta de frio. Você gosta de ficar suando. Apesar de estar machucado por causa da neve, é neve. Voltar pra neve, pô. Neve. E mais uma. Um sonho que ainda não realizou. Cara, acho que você até já sabe a minha resposta. Já na hora que eu vi a pergunta, já veio a resposta. Eu tenho um sonho de criar um instituto de mastologia onde eu consiga fazer um atendimento multidisciplinar, tanto para as pacientes com condições financeiras quanto para as pacientes sem condições financeiras. Então, criar um sistema onde eu consiga dar o mesmo atendimento de qualidade para pacientes sem condição e com condição onde ela possa ser abordada integralmente. Então, do ponto de vista... Tudo que a gente falou aqui hoje, do ponto de vista psicológico, de atividade física, de prevenção, onde tem a parte de radiologia, de imagem, de patologia, enfim, um ambiente onde a paciente possa fazer tudo no mesmo lugar. Sei lá, quem sabe a gente não faz então, isso. Então, os nossos sonhos estão bem alinhados, porque eu falo, a gente já deixei claro, todo mundo já sabe, que o nosso maior sonho é a gente fundar o Instituto Mantelli, e que é justamente levar atendimento gratuito, né, e de ponta, inicialmente para gestantes, né, carentes, sem condições, mas a ideia é que se estenda para outras áreas de atendimento, e aí, com certeza, por que não, podemos fundar esse Instituto de Mastologia dentro do Instituto Mantelli, para a gente poder tratar aí mulheres carentes com câncer de mama, não só com câncer, mas para fazer o acompanhamento, para fazer rastreios e tudo mais. E o tratamento por completo, não só o diagnóstico, o tratamento cirúrgico em si, mas psicológico, não tratar a doença, acompanhamento. tratar a paciente, a pessoa, e não a doença. Exato. Eu falo que engloba tudo, né? Tem a questão do pós-cirúrgico, o pessoal que faz a tatuagem para reconstrução de mamilo, tudo. Parte por causa da queda de cabelo. Já vi várias pessoas ali que doam, né, perucas feitas de cabelo natural por conta da queda de cabelo, da químio. Então, fazer um tratamento realmente integral daquela paciente. Pegar na mão e levar até o final, seja para cura ou até o final da vida, mas que seja para o final da vida também com qualidade de vida e com dignidade. Acho que isso é o mais importante. Sim. Nem sempre a gente vai vencer a doença, mas se a gente não vencer, que a gente possa dar dignidade para essa paciente e qualidade de vida até o fim da vida dela. Sem isso dúvida. É o mais importante. Seguindo os passos de uma grande pessoa, de um grande ídolo que eu tenho, que aí eu vou fazer até uma justiça aqui em relação ao filme, que é o Dr. Hunter Patch Adams. Sim. Que é um dos meus filmes favoritos. Não falei o filme, mas sem dúvida está na lista do top 3 ali. E que ele criou isso na época, lá atrás. Quem não viu também assista, esse filme é sensacional. Não, esse filme é lição de vida, né? É fantástico. É um dos filmes que me fez garantir que eu ia fazer medicina. Eu assisti ele ainda na época do colégio. E sem dúvida é um filme sensacional. E ele fez isso, né? O Patch Adams. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Não o Robin Williams, mas o Patch Adams propriamente dito. E ele fez uma palestra aqui no Hospital das Clínicas. Eu estava no 5º ano da faculdade. E ele é tudo aquilo que mostra no filme, até mais. Hoje ele faz muito mais o trabalho de palhaço do que de médico. E ele fala que ele cura a alma
E é isso que a gente quer fazer nesse projeto aí, seguindo esse espaço. Seja bem-vindo ao Instituto Mantelli. Tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas juntos. Já estamos juntos na Clínica Mantelli, estaremos juntos no Instituto Mantelli. Bom, Fê, para a gente encerrar, o bate-papo foi incrível, então já deixei aqui o convite para a gente fazer novas pautas, tem muita coisa para falar. Então, quem assistiu e gostou, se quiser deixar sugestões de pautas relacionadas aí à mastologia, pode mandar que a gente põe aqui em pauta para fazer. Mas queria que você, olhando para a câmera ali, desse ali o seu recado para quem está ali nos assistindo, deixar também como que o pessoal te encontra aqui na Clínica Mantelli, suas redes sociais e tudo mais. Fica à vontade, a câmera é tua. Bom, gente, então foi um prazer, Minguinho, estar aqui com vocês. Um beijo para a Érica. Infelizmente ela não pôde estar aqui, mas com certeza no próximo estará. Sem dúvida. E parabéns pelo ManteliCast mais uma vez, um sucesso. Eu queria dizer para vocês, a primeira coisa é que o câncer de mama tem cura. Então toda mulher que está passando por um momento difícil e que tem um diagnóstico de câncer de mama, saiba que você vai ficar boa, você vai ficar curada. A segunda coisa é a importância de fazer o diagnóstico precoce. Então, essa cura ela é maior quanto mais cedo for feito o diagnóstico. Então, fazendo os exames de rotina, mamografia anual para toda mulher acima de 40 anos, visite o seu médico, procure os seus direitos se você é uma paciente do SUS e que precisa e tem a necessidade de fazer o exame e não tem o recurso na sua cidade, você tem o direito de fazer um exame de rotina. Vai atrás de uma UBS, enfim, acho que é muito importante que todas as mulheres, porque a gente está falando aqui para uma população geral, e isso é muito importante saber que as mulheres todas, sem exceção, do Iapoca ao Chuí, têm direito de fazer mamografia uma vez por ano e você tem que fazer, porque isso salva vidas. Eu estou aqui na Clínica Mantelli, minhas redes sociais são @Dr. Fernando Pontes, DR, doutor só DR, e estou à disposição. Foi um prazer, sensacional. O papo bom passa rápido, né? Muito rápido. É isso aí, senhoras e senhores. Dr. Fernando Pontes, nosso mastologista. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado, meu irmão. E estaremos juntos mais vezes, se Deus quiser. Sem dúvidas. E se você gostou desse assunto, entra lá nas nossas redes sociais, acompanha a gente no ManteliCast. No YouTube, @ManteliCast. Temos também o @ManteliCast Cortes. Estamos no Instagram, estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no Amazon Music. Falei que só falta a gente ir pro iFood, porque nós estamos já em tudo quanto é lugar. Então siga a gente, compartilhe, ative o sininho. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você não gostou, que eu acho muito difícil, deixa também no seu comentário. Queremos sugestões. Quem você gostaria de ver aqui convidado com a gente. Sugestões também de temas que você queira que a gente coloque aqui, que a gente aborde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Todas as quintas-feiras um episódio novo. Então a gente espera vocês. Obrigado pela audiência desse episódio. Um beijo pra vocês e valeu! Pode sentar se quiser, fica meio de lado. A barriga? Não por conta da barriga. Por conta dessa câmera aqui. Mas aí eu mexo aqui, aí você corta pode depois. Mexer. Né? Não, pode ir se arrumando, mexer. Tranquilo, natural, né? Natural, de boa. Bora lá. Deixa eu só puxar um pouquinho. Meus dentes estão limpos de pipoca? Tá. Aparece o dente? Tá bom. Se ela der zoom, aparece. O meu também Não, tá? que às vezes fica... Não, tá limpo. Vai, Que às vezes aparece esses bastidores vão tudo pros erros de gravação depois. Os dentes sujos de pipoca. Vamos lá. Acho que eu vou colocar a caixa no meu colo porque aí deu... Tá bom. Tá bom? Fechou. Então vamos lá. 1, 2, 3. Valendo. 3, 2, 1.